Olá, estudantes do nono ano, tudo bem? Professora Larissa de Ciências, nossa intérprete Jéssica aqui com a gente para uma aula sobre sais. E os objetivos então desta aula é a gente reconhecer que os sais, quando estão em meio aquoso, né, eles podem apresentar aí comportamento neutro, comportamento ácido ou comportamento básico. Então vamos conhecer quem são os sais, as características e o comportamento deles. Para a gente começar, vamos dar uma olhada nesta imagem. Você provavelmente já viu ou já esteve no litoral do nosso estado. Como que a água do mar ficou salgada desse jeito? Você já se perguntou alguma vez sobre isso? Você sabe que a água, ela é um dos agentes que modificam os ambientes. A água, quando vai passando, por exemplo, por rochas, vai aos poucos, com o passar de milhares de anos aí, desgastando essas rochas e muitos desses minerais que estavam nessas rochas ficam na água. A água do mar, então, ela tem uma alta concentração de sal por esse motivo, do desgaste de rochas que foi acontecendo ao longo de milhares de anos. E apesar da gente ter o ciclo da água constantemente acontecendo, o sal que está presente no mar, ele tem uma dificuldade enorme de evaporar. Ele acaba não evaporando, né? Porque é uma concentração muito alta. Então, por isso que o mar é tão salgado, devido a essa alta concentração de sais contidos ali. Mas afinal, o que são os sais? Os sais, eles são compostos iônicos, tá? Que se dissociam em meio aquoso. Um exemplo de sais, né, que a gente pode citar, que todo mundo conhece, é o sal de cozinha. Mas existem muitos outros sais também. E como que é feita a nomenclatura desses sais? Da onde vêm os nomes desses sais, né? São nomes estranhos muitas vezes. Então, o nome do sal, ele é formado a partir do nome do ácido que gerou aquele sal, tá? Então, a gente precisa lembrar de uma regrinha bem simples, que é o nome do ânion, acrescentar "de" e o nome do cátion. Calma aí que vai ficar mais fácil com os exemplos. Dá uma olhada aqui. Nós temos uma reação química aqui e aí olha só, bem importante a gente perceber, né? Sempre uma reação entre um ácido e uma base, um ácido e um óxido, como tá aqui, a gente vai ter formação de água e de um sal. Neste caso aqui, nesta reação, deste lado nós temos os reagentes, desse lado os produtos finais, e aí a gente tem então o ácido fosforoso reagindo com o óxido de zinco. O que eles produzem quando são misturados? Produzem água e produzem um sal, e esse sal é chamado fosfito de zinco. Mas por que ele tem esse nome, fosfito de zinco? Olha só, para a gente poder dar um nome para um sal, você vai ter que olhar o nome do ácido que gerou esse sal. Então, você vai pegar o final do nome desse ácido, vai consultar essa tabela e vai fazer a substituição do sufixo, do finalzinho ali. Então, olha o exemplo aqui. O ácido era chamado fosforoso, tá? Que vai gerar esse sal aqui. Então, eu vou pegar essa palavrinha fosforoso, eu vou tirar o oso do final. Então, terminação oso, eu tiro e eu vou acrescentar no lugar o finalzinho ali, o sufixo ito. Então, como que vai ficar? Ao invés de fosforoso, fosfito. Mas o que mais? É só fosfito? Não. Esse sal vai se chamar fosfito de, tá? Então, você vai pôr a palavrinha de no meio e vai olhar qual é o elemento que está ali, tá? No caso aqui, ó, o Zn é o zinco. Então, por isso que o nome deste sal que foi formado nessa reação química é fosfito de zinco. Se a terminação do ácido fosse com ico, nós tiramos o ico, colocamos o ato.
Se o final dele termina em hídrico, nós tiramos o hídrico, colocamos o eto no nome desse sal, tá? Então isso é uma regra internacional para a nomenclatura de sais. Então, para fazer essa nomenclatura, não adianta, você vai ter que ter essa tabelinha aí sempre em mãos. Vamos ver mais um exemplo aqui. Essa outra reação química é entre o ácido sulfúrico e a base que nós chamamos de hidróxido de sódio. Olha o que formou nessa reação. Água, né? Porque sempre que um ácido e uma base reagem, forma-se água e forma-se um sal. E este sal aqui é o sulfato de sódio. Por que esse nome? Então nós pegamos lá o sulfúrico, que é o nome do ácido. Perceba que ele termina com ico. Tiro esse ico. Vou colocar no lugar ato, então ele fica sulfato. Beleza, a primeira parte tá feita, vai por partes aí no começo que é melhor, tá? Sulfato de, né? Então coloca a palavrinha de no meio e aí vai ver qual é o elemento que está junto ali naquele sal, né? Então no caso aqui, o elemento que está aqui na frente é o Na, que é o sódio. Por isso que o nome fica sulfato de sódio, tá? Então, sempre vai ter que ver dois pontos aí. O nome do ácido, vai pegar o nome, tirar o finalzinho dele, consultando essa tabela, colocar o sufixo lá, a palavrinha de e observar qual é o elemento que está formando aquele sal. Mais um exemplo aqui. Essa reação, nós temos o ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de sódio, formando o cloreto de sódio e água. Por que esse nome cloreto de sódio? Então vejam que o ácido era o clorídrico, então ele terminava com hídrico. A gente pega essa palavra clorídrico, tira o hídrico do final e colocamos então eto. Por isso que de clorídrico ficou cloreto. Fez já a primeira parte da nomenclatura. Cloreto, a segunda parte é você colocar de. Cloreto de. E aí, do que é? Vai ver qual é o elemento que está lá, formando esse sal. E o que está na frente aqui é o Na, que é o sódio. Por isso que o nome fica cloreto de sódio. E o cloreto de sódio nada mais é do que o sal de cozinha que a gente usa para temperar os alimentos. Então, as regras de nomenclatura são internacionais e para você conseguir fazê-la, lembre de ter sempre em mãos essa tabelinha aqui. E aí, então, vamos ver, né, se você está entendendo, se você já está conseguindo aí fazer essa nomenclatura. Vou dar um tempo para que você possa pensar, analisar e responder essa questão que diz o seguinte: entre os nutrientes inorgânicos indispensáveis para os vegetais estão o nitrogênio, o fósforo, o potássio. Por isso, eles são utilizados na fabricação de fertilizantes. São empregados também outros compostos, né? Como o KNO3, enfim, essas fórmulas que a gente tem aqui, ó, são todos usados aí nos fertilizantes, estão usados para facilitar o crescimento dos vegetais. Agora, indique o nome desses sais aqui, tá? Os três que a gente tem a fórmula, lembrando dos ácidos que lhe deram origem. Então, como você está começando a ter contato com essa nomenclatura, para ficar bem mais fácil, eu já trouxe aqui no slide para você o nome, né, do ácido que originou o sal, para você poder, né, ver qual é a terminação do ácido, tirar essa terminação, substituir pela terminação adequada e aí sim chegar ao nome, tá? Então aqui nós temos 3 sais, o nome dos ácidos que originaram esses sais. Então agora é com você tentar chegar ao nome correto desses sais. Vamos ver se você consegue? Então vou dar um tempo aí e já retorno aqui para a nossa correção.
E aí, conseguiu? Achou muito complicado? Lembre que para fazer essa nomenclatura, né, 2 pontos principais. Você tem que lembrar dessa regra, que você tem que analisar o nome do ácido que gerou aquele sal. E segundo, você tem que ter aquela tabelinha ali de sufixos, senão, né, vai ficar complicado mesmo. Então vamos dar uma olhada se você conseguiu chegar na resposta correta. Se não conseguiu, vamos ver, né, como é que ela fica, tá? E isso, gente, só se aprende praticando. Então no começo parece complicado, mas se você pegar essa tabelinha, colocar aí na sua frente e começar, né, a praticar, fazer mais dessas nomenclaturas, vai chegar uma hora que vai ser tão natural, né, que você vai achar mais fácil. Então dá uma olhada aqui. Esse sal formado, Ca3PO4, 2. Como que é o nome dele? Então já estava lá no enunciado dizendo que ele foi originado a partir desse ácido aqui, H3PO4. Esse ácido é o ácido fosfórico. Então, o primeiro ponto, fosfórico, terminou com ico. Eu vou tirar esse ico. E aí, o que eu vou colocar quando a terminação é ico mesmo? Vamos colocar o finalzinho ato. Então, primeiro ponto aí para você já, né, começar acertando essa questão de fosfórico, ficou fosfato, tá? Fosfato, a segunda parte é colocar o D, e aí qual é o elemento que está ali na frente desse sal? Ca. O Ca é o cálcio, então por isso que o nome ficaria fosfato de cálcio. No segundo sal a gente tinha o KNO3, então ele foi originado do ácido nítrico. Então peguei lá a palavra nítrico, também termina aí com ico, né? Então eu tiro esse ico, coloco o ato. Então fica lá nitrato. E aí D, e vou ver o elemento que está na frente desse sal, o primeiro elemento do sal. O K é o elemento lá na tabela periódica que tem o nome de potássio. Por isso que o nome fica nitrato de potássio. E o terceiro sal que a gente tinha como exemplo para você nomear aí, NH4Cl. Ele é originado a partir do ácido clorídrico, terminação hídrico. Tirou o hídrico, acrescenta o quê? O eto. Então, em vez de clorídrico, ele vira cloreto. Colocou a palavrinha cloreto de, e aí vai observar qual é o primeiro elemento desse sal, que no caso aqui, NH4, tá? São 2 elementos. O NH4 é o amônio, tá? Por isso que aqui o nome desse sal fica cloreto de amônio. Beleza? Então, 2 pontos, né? Você tem que ver o nome do ácido e você tem que estar com aquela tabelinha para saber qual a troca de sufixo ali que você tem que fazer. Os sais, eles podem ser classificados de acordo com o tipo de reação de neutralização, tá? Que originam, né, esse sal. O sal, ele é um produto sempre aí da reação entre um ácido e uma base e, no caso, nessa reação, um ácido, uma base mais forte, né, podem gerar reações diferentes, que podem fazer com que haja uma neutralização completa ou ainda uma neutralização que a gente chama de parcial. Vai depender dos reagentes. Então, o que é um sal neutro ou simplesmente chamado de normal? É aquele em que há uma reação completa, tá? Ou seja, todos os íons H+, liberados pelo ácido, se ligam aos íons OH- liberados pela base. Então, todos eles se ligam, por isso que nós chamamos de reação de neutralização total, formando assim um sal neutro. Aqui nós temos um exemplo, ó, o HBr, então aqui está o nosso ácido, o KOH é a nossa base. Veja depois da reação química o que acontece, né? Todos eles aí neutralizaram, então nós temos as mesmas quantidades de íons H+, de OH- ligadas nessa reação. Formou então o sal aqui, formou a água. Então, nós chamamos esse sal formado de sal neutro, tá? Quando que nós vamos chamar um sal de ácido? Ele vai ser ácido
quando essa reação acontecer, por exemplo, entre um ácido forte e uma base fraca. Então, ainda assim, né, nessa reação, olha só, aqui nós temos o ácido, aqui a base e aqui nós temos o sal formado. Então, percebam que aqui a gente tem 2 hidrogênios ionizáveis e nós temos apenas uma hidroxila nessa base. Ou seja, esse sal que formou, ele tem o H aqui, ele tem o hidrogênio, o que caracteriza ele como um sal com características ácidas, tá? Então, isso é uma reação de neutralização parcial. Então, esse é um sal, mas um sal com características, propriedades ácidas. E os sais podem ser básicos também. Quando que ele é um sal básico? Quando acontece entre uma base forte e um ácido mais fraco. Olha só esse exemplo aqui. Nós temos um hidrogênio no ácido só, ionizável. Nós temos duas hidroxilas na base. E aí, então, no sal que foi formado, temos o OH aqui no meio. Então, ele é um sal, mas ele é um sal com caráter básico, com comportamento básico, tá? E aí temos mais uma atividade que diz o seguinte: qual o comportamento esperado de cada tipo de ácido, de sal, ao ser solubilizado em água? Então, um sal que é neutro, um sal que é ácido, um sal que é básico, o que se espera, né, que ele vai formar? Como que ele vai se comportar em água? Vou dar um tempinho e já volto para a correção. E então, qual o comportamento de cada tipo de sal quando misturado, né, em água? O que se espera? Conseguiu lembrar?
A gente acabou de falar dos tipos aqui, né, da classificação dos sais. Então, um sal, se ele for ácido, ele vai ionizar e vai se comportar como ácido, tá? Se for um sal básico, ele vai ionizar e vai formar substâncias básicas. Se ele for neutro, a reação de neutralização vai ser total, né? Então, ele não vai formar substâncias nem ácidas, nem básicas, por isso que o nome é sal neutro. E ainda, só por curiosidade, tá? Existem sais que são chamados de mistos. Por quê? Porque eles podem formar tanto substâncias ácidas quanto básicas. Podem se comportar de maneiras diferentes. E aí chegamos ao fim dessa aula então. O que a gente viu nessa aula? Regras de nomenclatura dos sais, tá? Que são internacionais, e a classificação dos sais também. Espero que você tenha gostado e agradeço aqui a sua atenção e até mais!